Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre o Ferreirinha, cada detalhe da carreira dele. Quem é o Ferreirinha? Ele pode nos ajudar de verdade? Joga na esquerda, joga na direita, joga nas duas, está jogando bola. Quantos gols ele já fez na carreira? Qual é o desempenho dele? Tudo. Vou destrinchar esse homem que, segundo Marcos Braz, vale 8 milhões de euros, mais ou menos 43, 45 milhões de reais. Meu Deus, é dinheiro demais, não é não, nação? Quero falar com vocês também sobre a lista de inscritos do Flamengo para a Libertadores da América. O Flamengo vai entregar hoje e eu já vou mostrar para vocês quem são os jogadores que vão ser inscritos na fase oitava de final da Libertadores da América. Como não podia faltar, nosso próximo jogo contra o América Mineiro, eu vou mostrar números do América Mineiro para vocês. Mas antes, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Tá vendo esse botão vermelho aí, escrito inscreva-se? Pois é, clica nele, é de graça. Você não paga nada para ser um inscrito do nosso canal e você nos ajuda muito no crescimento aqui. Ontem eu recebi essa plaquinha de 100 mil inscritos do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, eu jamais esperei ter um canal com 100 mil inscritos. Imagina dois. O nosso Fla Nação VVP está com quase 600 mil inscritos e agora o Resenha Rubro-Negra tem 103 mil inscritos e chegou a plaquinha de comemoração. Essa plaquinha é nossa. Quando eu digo nossa, não é minha e da Miriane, não. Essa plaquinha é nossa, minha e de vocês que estão aí do outro lado. Muito, muito, muito obrigado por mais essa meta atingida, por mais essa meta conquistada. Parabéns para vocês, vocês são parte desse sonho maravilhoso e por isso que eu peço para você continuar se inscrevendo. Não paga nada, é de graça. Tá na televisão? Para um minutinho só, clica no seu computador, no seu celular, pimba, é rapidinho e você se inscreve, não custa absolutamente nada, é de graça, tá? Agora é o seguinte, pessoal, o OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os melhores momentos, os gols, highlights do Mengão Queridão logo após os jogos terminarem no Campeonato Brasileiro. Tá difícil de ver melhores momentos e gols do Flamengo nesse brasileiro já faz um tempo, né? Mas o OneFootball coloca tudo lá. Além das informações dia a dia do Mengão Queridão, tudo isso vocês encontram no melhor aplicativo de futebol do mundo, que é o OneFootball. Pessoal, tem para iOS e Android e o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá esperando o quê? Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui no vídeo, aí na descrição. Pega aí. Beleza. Ai, deixa eu guardar, te mostrar de novo, coisa mais linda, né? São duas plaquinhas que nós temos agora. Deixa eu colocar ela aqui bonitinha, para não estragar, para a gente poder falar sobre o Mengão Queridão a partir de agora. Vamos lá, nação. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é com relação ao América Mineiro. Nesse final de semana, Flamengo e América Mineiro se enfrentam no Maracanã, mais precisamente amanhã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje é 14º colocado. E esse jogo é extremamente perigoso para o Mengão Queridão, porque há muito em jogo. Espia só. O Flamengo é o 14º com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nós temos mais derrotas do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Um saldo de gols ridículo de -2 e um aproveitamento tão ridículo quanto 38%. O América Mineiro vem na 16ª colocação, com os mesmos 15 pontos do Flamengo. O mesmo número de vitórias, empates e derrotas. Tem um saldo ridículo de um gol a mais do que o Flamengo, negativo, -3. 38% de aproveitamento, ou seja, campanha do América idêntica ao do Flamengo, não fosse por ter levado um gol a mais. Na 17ª colocação, nós temos o Goiás, e aí nós já estamos dentro da zona de rebaixamento. O Goiás tem 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, -4 de saldo, 35% de aproveitamento. Na 18ª colocação, temos o Cuiabá, com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. -6 de saldo, 33% de aproveitamento. Por que eu resolvi mostrar Goiás e Cuiabá?
Porque no caso de uma derrota do Flamengo, o que para mim é inimaginável, não passa pela minha cabeça o Flamengo ser derrotado, mas a gente tem que falar a respeito, até para alertar os torcedores, para os torcedores terem condições de fazer protestos ou de incentivar a equipe, de entender o momento da equipe, estar presente no Maracanã para poder incentivar. Então, Goiás e Cuiabá podem ultrapassar o Flamengo em caso de derrota, além do próprio América Mineiro. A nossa sorte, pessoal, e sim, eu estou falando em sorte nessa situação. A nossa sorte é que o jogo do final de semana é Goiás contra Cuiabá. Então, um desses dois aí vai se matar. Ou o Goiás vence, ou o Cuiabá vence, ou dá empate. Se der empate, eles ficam onde eles estão. Mesmo com o Flamengo perdendo, o Flamengo não entra na zona de rebaixamento. Agora, se um dos dois vencer e o Flamengo perder, aí o Flamengo pode entrar pela primeira vez na zona de rebaixamento. A nossa sorte de jogar Goiás e Cuiabá é que se eles jogam contra outras equipes e vencem e o Flamengo perde para o América, o Flamengo não só entra, mas vai empurrado lá para baixo para a zona de rebaixamento. Então, para vocês terem ciência do que pode acontecer. O 15º colocado é o Curitiba, vai ter uma vida difícil também nesse final de semana, vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre fora de casa. Então, pessoal, o momento agora, infelizmente, é de torcer para o Flamengo ganhar, para o Inter vencer o Curitiba e para dar empate aí em Goiás e Cuiabá. Que aí a gente dá aquela estilingada, daquela sumida de perto da zona de rebaixamento, né? A que ponto o Marcos Braz fez a gente chegar com esse time de 26 milhões de reais mensais? Eu tô aqui perdendo tempo precioso explicando que o Flamengo pode ir para a zona de rebaixamento num time de 26 milhões de reais. É por isso que eu falo que ou o Marcos Braz muda sua postura e vira líder de verdade, chefe, melhor dizendo, chefe desses caras, ou ele pede para sair, porque ele tá muito amiguinho de jogador, parece que tem dívida com os jogadores, e aí fica nesse nhen com os jogadores, não manda ninguém, sabe? A situação do Braz hoje é a pior possível. Nem o Eduardo Bandeira de Melo foi tão banana quanto o Marcos Braz. E quando eu falo do Eduardo Bandeira de Melo, é porque houve uma época que o Eduardo Bandeira de Melo defendia o Gabriel Jamal, defendia aquele zagueiro Vaz, que eu esqueci o nome dele todo, defendia o lateral direito do Flamengo. Caraca, o Pará. Gente, eu tenho um bloqueio na minha cabeça contra esses caras que não jogavam nada no Flamengo. Tá? Rafael Vaz, Pará, Gabriel Jamal, Márcio Araújo eram os protegidos do Eduardo Bandeira de Melo. Então essa foi a pior fase do Bandeira. E o Braz tá vivendo da mesma coisa agora, não conseguindo desmanchar esses laços com muitos jogadores que não dão conta do Flamengo. É só por isso que a gente está na situação que a gente está. Porque nós temos jogadores que não dão conta mais de ajudar o Mengão Queridão. Bom, vamos ver os últimos jogos do América Mineiro e do Mengão Queridão. Os últimos jogos do América Mineiro, ele conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas. E acreditem, é melhor do que o Flamengo. Foram 2 gols marcados, 5 sofridos. O América Mineiro não faz gols há 4 jogos. A última vez que o América fez gol foi na 9ª rodada. América Mineiro 2, Cuiabá 1. Depois, na 10ª rodada, o América perdeu de 2-0 para o Ceará. Depois, na 11ª rodada, o São Paulo venceu o América Mineiro, 1-0. Na 12ª rodada, eles empataram em 0-0 com o Fluminense. E na última rodada, a 13ª, eles perderam para o Fortaleza por 1-0. Então, eles vêm sem marcar gols há 4 jogos. 26% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Já o Mengão Queridão, nos últimos 5 jogos, tem 1 vitória, nenhum empate e 4, isso mesmo, 4 derrotas. Marcou 4 gols, sofreu 8, não marca há 2 jogos. Os 2 jogos contra o Atlético Mineiro. O Flamengo venceu, o Flamengo perdeu para o Fortaleza de 1-2 no Maracanã. Depois o Flamengo foi a Bragança Paulista perder para o Bragantino por 1-0. Perdemos para o Internacional em Porto Alegre por 3-1. Vencemos o Cuiabá por 2-0. E perdemos para o Atlético Mineiro no último final de semana por 2-0. O Flamengo tem 20% de aproveitamento nos últimos 5 jogos.
o que é horrível, né, pessoal? O que é um aproveitamento ridículo. Mas ainda dá tempo do Flamengo mudar isso tudo, ainda dá tempo do Flamengo melhorar. É preciso mudar a postura do time. É preciso os jogadores entenderem a importância de cada um deles estar em suas respectivas posições e executar o melhor deles em cada uma das suas posições. A gente precisa torcer para o Arrascaeta voltar a jogar bola, para o Everton Ribeiro, para o Gabriel voltar a jogar bola. Esses três jogadores voltando a jogar bola já é 70% do time do Flamengo. 90% da parte ofensiva do Flamengo, diria eu. Então vamos torcer para essa postura mudar e esses três jogadores, junto com os outros, consigam fazer uma boa partida contra o América Mineiro. E aí eu já pergunto para vocês, com esses números que vocês estão vendo aqui, vocês acreditam que o Flamengo possa conseguir esse resultado contra o América e ter uma mudança de postura para subir na tabela do Campeonato Brasileiro? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito disso. Bom, logo depois desse jogo contra o América Mineiro, a gente vai para Colômbia enfrentar o Tolima. O Tolima tá bem pra caraca no campeonato colombiano. Quer ver só? Vou pegar aqui agora a colocação do Tolima no campeonato colombiano. O Tolima vai bem, ele tá na liderança do grupo B, tá lá divididos em dois grupos, eles estão no apertura quadrangular. Ele está no grupo B com 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, um saldo de gols de 5. Quem me dera ver saldo de gol positivo no Flamengo hoje em dia, hein? Nós estamos no Campeonato Nacional com saldo de -2. O nosso adversário da Libertadores tem saldo de 5 no Campeonato Colombiano e vai bem pra caraca lá, tá? Mas o Flamengo tem que levar uma nova lista de inscritos para a Conmebol e vai entregar essa lista hoje. E nessa fase de oitavas de final, nós só podemos ter 5 substituições. Agora, pessoal, saca só. A gente passando pelo Tolima, que se Deus quiser nós vamos passar, para as quartas de final, a gente só pode ter 3 substituições nessa lista que eu vou mostrar agora. Na verdade, 2, porque uma já está certa. O Cebolinha. A gente passando pelo Tolima, o Flamengo vai inscrever o Everton Cebolinha. Então, para a Libertadores, nós podemos inscrever mais 2 jogadores na quarta de final, além do Everton Cebolinha. Então não adianta o Flamengo sair contratando, não, porque não dá para colocar todo mundo, não. O Flamengo tem que fazer uma coisa bem inteligente, trazer os próximos reforços das posições certinhas que a gente precisa para poder encaixá-los a partir das quartas de final. Porque eu tenho certeza, nós vamos classificar na Copa do Brasil e na Libertadores. Vocês têm essa certeza também? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora a lista de inscritos que o Flamengo vai entregar na Conmebol hoje, tá? O goleiro número 1, Diego Alves, 2, Gustavo Henrique, 3, Rodrigo Caio, 4, Léo Pereira, 5, Ilharão. O Richard entra nessa lista aí agora, tá? É um dos que vão substituir os jogadores. Sai René, entra Richard, que é um lateral esquerdo, Everton Ribeiro, 7, 8, Thiago Maia, 9, Gabigol, 10, Diego Ribas, 11, Vitinho. Entra o Diogo agora aí também. Diogo, o goleiro que teve naquele incidente, né? Naquele acidente do Ninho do Urubu, teve muitos ferimentos, ficou muitos dias no hospital, se recuperou e agora vai ser inscrito na Libertadores da América. 13, Lázaro, 14, Arrascaeta, 15, Fabrício Bruno, 16, Felipe Luiz, 17, André, 18, Andréas Pereira, 19, Ayrton, 20, Santos, 21, Pedro, 22, Rodinei, 23, Davi Luiz, 24, Cauã, 25, Matheus Cunha, 26, Ayrton Lucas, Diego, que é o zagueiro, está sendo inscrito aí também, 28, Daniel Cabral, 29, Vitor Hugo, 30, Pablo, 31, Marinho, 32, Darlan, 34, Mateuzinho, 35, João Gomes, Jean Carlos, volante, sendo inscrito agora também, 37, Peterson, 38, Wellington, 39, Kaique, 40, Matheus Gonçalves, 41, Ryan Luca, 42, Matheus França, 43, Wesley,
Iago, zagueiro, 45 Hugo, 46 Mateusão, 47 Marcos Paulo, 48 Igor Jesus, 49 Santiago, 50 Pedro Arthur. Esses são os jogadores que devem estar na lista final que o Flamengo entrega a Conmebol hoje. Como vocês podem ver aí, entraram Richard, que, como eu disse, é lateral esquerdo, Diogo, goleiro, Diego, que é zagueiro, o Iago, que também é zagueiro, e o Jean Carlos, que é volante. Esses são os 5 jogadores que estão entrando. Eles entram nas vagas de René, Isla, Ramon, o goleiro Bruno e o Bruno Henrique lesionado, infelizmente. Nós só vamos poder contar com o Bruno Henrique para talvez as semifinais, quartas ou semifinais da Libertadores do ano que vem. Sim, eu acredito que o Flamengo vai se classificar para a Libertadores do ano que vem, sim. Sim, eu acredito que a gente vai dar uma virada, uma mudança de postura e a gente vai subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos conseguir, eu não sei se a gente chega nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, porque a onça vai beber água. Na Libertadores, a gente passando pelo Tolima, a tendência é que a gente enfrente Boca Juniors ou Corinthians. Depois, a gente passando por um desses dois, a gente pega o River Plate na semifinal, para ir poder chegar na final da Liberta. Não sei se a gente chega lá, mas eu acho que o caminho é bom. Nem Boca nem Corinthians fazem frente pra gente, não. Principalmente se for o Corinthians. Essa é a minha expectativa. Na Copa do Brasil é um pouquinho mais complicado, né? Mas se Deus quiser, o Flamengo vai chegar também e nós vamos estar na Libertadores no ano que vem. Até porque o Flamengo está procurando mais reforços. Não que eu concorde com todos os nomes, mas pelo menos o Flamengo está procurando reforços. E um dos reforços que o Flamengo está procurando é o meia-atacante Aldemir dos Santos Ferreira, o Ferreirinha. Esse cara, ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. Ele tem 1,75 m, é destro, tem 24 anos e é meia-atacante. Como vocês podem ver aí no mapa de calor dele, ele atua extremamente pelo lado esquerdo, tá? Ele é um meia que atua pelo lado esquerdo. Ele não é muito de ir à linha de fundo lá pela lateral, ele chega dentro da área e tenta fazer esse cruzamento da linha de fundo mais dentro da área, mas é um jogador de muita velocidade, de alguma técnica sim, e poderia muito ajudar o Flamengo caso viesse. Eu vou falar para vocês todos os dados dele, todas as informações dele, e depois eu falo para vocês o que eu acho da contratação do Ferreirinha, que seria uma contratação para revezar com o Everton Cebolinha ali na posição que o Bruno Henrique atua. Pelo mapa de calor, vocês podem ver que utilizá-lo pela direita é tempo perdido. Ele joga mesmo na esquerda, é ali que ele sabe jogar e é ali que ele atuou a maior parte dos jogos. Em 2019, ele teve 5,4% de participação nos jogos do Grêmio. Ele jogou em 4 oportunidades, fez um gol e deu 3 assistências. Já em 2020, foram 35 jogos, 3 gols e 1 assistência, 58% de participação. Em 2021, ele fez 52 jogos com o Grêmio, 14 gols e 14 assistências. Foi o melhor ano dele, sem sombra de dúvidas. Teve 60% na participação dos jogos. Em 2022, ele fez 8 jogos, não marcou gols e não deu assistências. Esse ano ele tem 25% de participação dos jogos do Grêmio, que é uma média muito baixa, mas vocês já vão entender por quê. Ele tem pelo Grêmio 99 jogos oficiais. Marcou 18 gols, o que dá ele uma média de 0,18 gols por jogo. Uma média extremamente baixa, principalmente a nível de Mengão queridão. E ele deu 18 assistências até aqui. O Ferreirinha, gente, é um bom jogador sim, é um meia atacante veloz pelo lado esquerdo, tem números interessantes, como vocês estão vendo aí na telinha de vocês. O grande problema do Ferreirinha é uma lesão que ele sofreu no dia 14 de fevereiro, um edema na coxa. Acontece que, pelo que eu li, pelo que eu conversei com alguns amigos lá do Rio Grande do Sul, esse edema na coxa dele foi mal curado lá no dia 14 de fevereiro. Segundo as informações que eu tenho,
o departamento médico do Grêmio, é porque o Flamengo também faz pataquada, né? Mas o departamento médico do Grêmio fez uma série de pataquadas com o Ferreirinha, onde eles curaram mal esse edema na coxa dele. E aí, quando foi em abril, ele voltou a se queixar, e aí eles viram que o edema era muito pior do que eles imaginavam, que o problema se agravou muito, e aí eles tiveram que intervir com uma cirurgia. E ele não joga desde abril. Nesse exato momento, o Ferreirinha ainda está se recuperando dessa cirurgia. Os médicos usaram até o tratamento via células-tronco para poder fazer o Ferreirinha voltar, para fazer o Ferreirinha se curar dessa lesão, mas ele ainda está lesionado, ele ainda não está jogando, e o ano de 2022 vem sendo um ano terrível para ele, tá? 43 milhões ou 8 milhões de euros pelo Ferreirinha. Na minha humilde opinião, é muita grana. Eu vou falar do Ferreirinha igualzinho eu falei do Michael. É muito dinheiro num jogador jovem de 24 anos que ainda nem explodiu para o futebol direito. Ele ainda não mostrou tudo o que ele pode mostrar e a gente nem sabe se ele tem mais do que isso para mostrar. Eu acho o valor muito caro. O Michael foram 38 milhões de reais que o Flamengo investiu nele. E eu achei um absurdo. Muito caro o Michael. No final das contas, no último ano dele no Flamengo, ele conseguiu nos ajudar bastante. Mas demorou para ele maturar no Flamengo, passou por uma série de problemas. Enfim, eu não vejo o Ferreirinha valendo 8 milhões de euros ou 43, 44 milhões de reais. Eu acho que é muita grana para esse jogador e acho que com esse valor a gente consegue pegar jogadores melhores. Agora, se o Flamengo tem 8 milhões para ir no Ferreirinha e tem mais dinheiro para ir em outros jogadores, beleza, ok. Porque, por exemplo, eu vejo um substituto para o Everton Ribeiro mais prioridade do que um substituto para o Everton Cebolinha, que ainda nem estreou. É claro que nós precisamos de substituto para o Everton Cebolinha, mas o Lázaro está aí. O Lázaro pode entrar por aquele setor. O Lázaro entrou no jogo contra o Atlético Mineiro, causou uma bagunça danada e achou aquele gol pra gente. É claro que há uma irregularidade na passagem do Lázaro no Flamengo. É óbvio que a gente não pode falar que o Lázaro pode ser o dono da posição de reserva do Cebolinha. Não dá, porque ele é muito, muito irregular mesmo. Mas, sinceramente, eu não vejo o Lázaro tão abaixo do tal do Ferreirinha. Que, repito, é bom jogador. Mas eu tô falando dos valores. Dar 8 milhões no Ferreirinha ou esperar o Lázaro ficar regular, eu, Fabrício Lopes, esperaria o Lázaro para usar essa grana que vai ser usada no Ferreirinha num outro jogador. Num jogador que pudesse, por exemplo, substituir o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Um meia que jogue centralizado, como o Arrasca joga, e que possa jogar pela direita ou pela esquerda também, para substituir o Arrasca e, eventualmente, o Everton Ribeiro. Eu acho mais prioridade substituir o Arrascaeta, porque não há ninguém no elenco que faça isso. O Vitinho não faz isso. Ninguém, o Lázaro não faz isso. Ninguém no elenco do Flamengo consegue substituir o Arrascaeta. Eu nem estou falando com a mesma desenvoltura. Estou falando fazer o tipo de jogo que o Arrascaeta faz. Nem isso no elenco a gente tem. Agora, a gente tem o Lázaro, que pode jogar ali do lado quando o Cebolinha não jogar. Então eu não priorizaria aquele setor e não investiria 8 milhões de euros no Ferreirinha sem ter um substituto para o Arrascaeta. Agora, se eles têm um substituto para o Arrascaeta aí na manga para contratar e vai contratar também o Ferreirinha, tudo bem, tranquilo. Eu só acho que no final da temporada o Lázaro vai ser mais utilizado que o Ferreirinha. Será? Olha, hein? Olha. Mas enfim, é só um palpite, não tô gravando nada, posso estar errado pra caraca com relação ao Lázaro, mas eu tenho uma expectativa muito boa em cima do menino. E vocês? Vocês investiriam 8 milhões de euros no Ferreirinha? Ainda mais sabendo de toda essa situação que envolve essa lesão dura que o Ferreirinha sofreu? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto foi isso.
esse era o vídeo que eu tinha, essas eram as informações do vídeo que eu tinha para passar para vocês. Eu ainda estou emocionado com essa plaquinha que chegou para nós aqui. É nossa, totalmente nossa. Dedico ela a vocês e aos novos inscritos que surgirem também. Clica nesse botão, venha fazer parte dessa família que a gente tem aqui. Tamo juntos, nação. Deixa o seu like, fiquem com Deus, tenham uma excelente sexta-feira. Saudações rubro-negras, é nossa, conquista nossa, minha e de vocês.